Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Estamos falando sobre bênçãos. Lá de Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que nós já temos toda a espécie de bênçãos espirituais e a gente fica correndo atrás de bênção. Olha só que coisa, né? E é interessante a gente entender isso porque tem que fazer todo sentido na nossa vida, não é? E ao invés de a gente ficar procurando as bênçãos, a gente já está convivendo com elas. Bom, nossa série vale a pena ler de novo. E hoje nós vamos falar sobre fomos redimidos. Eu vou explicar já que conversa é essa de redimidos, né? Então, as nossas verdades sobre as bênçãos de Deus é que nós já fomos ensinados na Terra, aqui no nosso convívio secular, né? Que bênção é ter dinheiro, né? Posses e tudo mais. Mas Jesus afirma que onde tiver o nosso tesouro, lá vai estar o coração. Então tem que tomar muito cuidado onde é que o tesouro se encontra, até para que a gente, como cristão, não fique ao léu, né, tentando se encontrar, né? A Bíblia ensina que temos tesouros maiores do que o dinheiro possa comprar e que há mais valor no eterno do que nas coisas temporais. Lembrando, não esqueçamos a nossa posição em Cristo. Deus vai moldando o nosso modo de agir. Quer dizer, o meu cristianismo espiritual, no sentido das coisas futuras, ela precisa ter um grande laço com as coisas presentes. O que vai acontecer lá na frente precisa começar a ter uma perspectiva agora. Estamos juntos? Bom, vamos lá. Nós já recebemos a redenção. O texto lá de capítulo 1, no verso de 7 a 10, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade e de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós estamos olhando para uma perspectiva de futuro e entendendo as questões do presente, né? Então, redenção é uma palavra muito importante que precisamos sempre nos lembrar dela. Ela está nos dicionários e tem a ver com tinha a ver, né, no caso, a soltura de um escravo mediante o pagamento de um preço. Uma situação comum nos tempos do Novo Testamento. E não quer dizer aí, eu vou usar isso aqui só para, né, ilustrar um pouquinho, que havia concordância de Paulo sobre escravidão. Ele está usando uma questão comum para explicar o que estava surgindo e a verdade de Deus para que houvesse um entendimento mais claro, tá bom? Não é que Paulo concordava, né, com a escravidão, pelo contrário, mas é que ele estava trazendo essa ilustração para o entendimento, nosso entendimento e o entendimento da época, né? O que Paulo está dizendo, e aí tem a ver conosco, é que nós estávamos escravos do pecado e que Cristo pagou o preço para nos libertar e nos redimir. E que preço foi esse? Esse preço foi o seu sangue derramado na cruz. Aquele que não tinha pecado morreu por causa dos pecados, entendeu? Aquele que não fez nada de errado morreu pelos nossos erros. A condição de Cristo foi morrer por nós. Ele não foi lá para a cruz derramar o sangue porque ele era culpado de alguma coisa, porque ele não era. Mas nós éramos. As riquezas de Deus estão na sua graça e nos fazer esse favor sem que mereçamos. Paulo diz que ele derramou essas riquezas sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Agora, por meio de Cristo, o mistério da sua vontade é revelado. Qual é o mistério da sua vontade? É que Deus nos preparou para que um dia fôssemos libertos da escravidão, do peso da escravidão, da condenação da escravidão,
para que fôssemos livres. Segundo o propósito de Deus, todas as coisas celestiais ou terrestres se convergem, ou seja, caminham para a mesma direção que é Jesus Cristo, a gente acabou de ler no nosso texto acima. Ele, de fato, se tornou o caminho, a verdade e a vida. Percebe que eu não posso separar uma condição espiritual de uma condição humana no sentido de uma vida que anda, que realiza e que se completa e vai se completando e vai crescendo. Ele é o único caminho para o qual toda a humanidade, os anjos, os demônios, a criação, o céu e a terra, terão que prestar contas. Ninguém está aqui por acaso e ninguém vai sair daqui sem acertar com Deus. Tudo existe por meio de Jesus. Esse é o tempo, a dispensação em que Cristo é Senhor sobre todas as coisas e nós devemos nos submeter a Ele. Trazendo aqui, só para a gente gravar bem, verso 7 do nosso capítulo 1, a gente acabou de ler, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, Paulo nos tem ensinado acerca de tudo o que ocorre sobre o universo. Isso inclui a vida dos cristãos, que somos nós. Acontece, para que acontece a vida dos cristãos? Para louvor e glória da sua graça, no verso 6. De modo que homem algum possa intentar desvendar os mistérios dessa obra divina. Entendeu? Devendo então somente render glórias ao Senhor e aí somente cantar louvores, porque Ele é o único digno de ser adorado e reverenciado, uma vez que é o grande artífice e sustentador de todas as coisas, por causa da sua soberania acima do céu e da terra, levando cada um dos homens à máxima glorificação do seu nome e render-lhe gratidão eterna. Por quê? Porque ele foi preparado para experimentar a morte por sua causa. E não é aquela morte do corpo, mas é a morte eterna, a morte de uma vida em pecado. Após Paulo ter escrito essa carta a Éfeso, por conta de conhecerem a graça de Deus, ele tinha trabalhado lá. Ele já falou da grande importância que os crentes do Senhor foram salvos pelo sangue de Cristo. E em Hebreus, lá na frente um pouquinho, Paulo vai falar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Ele diz assim, eu imagino, quer dizer, eu estou assumindo que Hebreus foi escrito por Paulo. Não há uma resposta para isso, mas eu estou assumindo, tá bom? Que não necessitasse, como um sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecidos a si mesmo. Quer dizer, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, de manhã, de tarde, uma vez por semana, uma vez por mês, nada disso. O sacrifício pronto, está pronto e foi suficiente, né? E é importante a gente entender isso, né? Porque se a gente não entender isso, a gente vai realmente ter problema com relação à nossa fé. Porque não tem muita coisa que a gente pode entender sobre vida cristã sem entender que a graça de Deus é um complemento, eu vou usar essa palavra com todo cuidado, para esta vida. Mas não é essa a vida, né? Concluindo, precisamos a cada dia buscar mais discernimento da parte de Deus, porque não são poucas as vezes que nós somos atacados por toda sorte de ensinamentos contrários à lei pura e justa de Deus, e que com isso desejam minimizar o que Deus fez e minar nossa fé. Por quê? Para que a gente se desvie do caminho de Deus. Paulo escreve justamente para assegurar as riquezas da graça que estão presentes em Cristo Jesus. Mas não somente em Cristo, mas também por causa de Cristo.
por qual dos homens haveria de se chegar ao eterno mediante palavras bonitas, tentando oferecer uma vantagem, assim como o diabo o fez com ele na tentação do deserto, né? Que o Senhor seja misericordioso conosco a cada dia e faça a gente mais consciente do seu sangue precioso, da sua generosa graça, para que de alguma maneira a gente possa tocar no céu aqui como, como graciosos admiradores do seu nome, não admiradores no sentido humano, mas naquele que se rende às verdades de Deus. Assim como Adão e Eva foram vestidos de pele de animal, prefigurando o Filho de Deus que seria morto e foram cobertos da vergonha do pecado, nós também expressemos em palavras e ações que o Senhor está sobre nós, nesse sentido, e fazer seu nome conhecido sobre toda a terra. Queridão, de novo, né, há uma perspectiva esquisita que está surgindo agora, uma cristofobia. E isso é péssimo para nós que pregamos o Evangelho e vivemos dele. Mas lembre-se, o que vai fazer diferença na vida de um cristão não é o que ele declara, não é o tamanho da Bíblia embaixo do braço, ou os versículos que ele sabe, ou as intermináveis canções que você pode cantar durante a semana, apavorando os vizinhos com o volume alto do seu aparelho de som. O mais importante aqui é a gente entender que um dia nosso pecado pago teve e tem um autor, Jesus Cristo, o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, e nos prepara para cada dia. E amanhã nós vamos estar no nosso último encontro sobre esse assunto. E eu espero que você tenha gostado de ler de novo, passando essa visão de novo, e ela esteja mais forte, mais poderosa e mais impactante para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.